A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem fala é o pastor Otoniel, de Teresina, Piauí. É com muita alegria que estamos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento. Vimos, no final do capítulo anterior, Jesus sendo questionado por algumas pessoas sobre a sua identidade, pois eles não o reconheciam como Messias. Agora, no capítulo 8, vemos que, passado esse episódio, Jesus sobe para o Monte das Oliveiras para orar. E ali permanece durante toda a noite. E pela manhã ele desce e volta para o templo. Como a festa dos tabernáculos havia se encerrado num dia anterior, ainda tinham muitas pessoas, muitos visitantes em Jerusalém, e muitos estavam atraídos para ouvir o novo rabi famoso. Formou-se logo uma multidão, assentando-se ao redor de Jesus para o ouvir. Estando ele ali a ensinar aquele povo, os líderes religiosos trazem a ele uma mulher pega em adultério. Foi uma forma que eles encontraram para tentar ridicularizar a Jesus. Porque, chegando à presença do mestre, eles falaram: Senhor, essa mulher foi pega em adultério e, segundo a lei de Moisés, ela deve morrer. E tu, o que o dizes? Jesus estava cabisbaixo escrevendo na areia. Ora, o apedrejamento era uma pena específica para alguns casos de adultério, mas não para todos. A lei requeria que ambos os adúlteros fossem apedrejados. Mas onde estava o homem então? Eles já tinham violado a lei, trazendo somente a mulher, porque as autoridades religiosas queriam punir somente a mulher e não também ao homem. Pois tu, o que o dizes? O pronome tu está muito claro no texto grego. Os líderes estavam preparando uma armadilha para o que Jesus dissesse, para eles usarem contra ele. Se Jesus dissesse que eles não deveriam apedrejar aquela mulher, ele estaria se opondo à lei judaica. Se ele dissesse para apedrejá-la, Jesus estaria se opondo à lei romana, que não permitia que os judeus aplicassem execuções. Você encontra isso em João capítulo 18, versículo 31. Quanto ao que Jesus escrevia com o dedo na terra, só podemos conjecturar. Alguns dizem que ele escrevia os 10 mandamentos, registrado lá em Êxodo 20. Mas se o que ele escreveu fosse importante realmente, teria sido registrado, não? Talvez a questão aqui não seja nem o que ele escreveu, mas o fato dele estar escrevendo. No Antigo Testamento, Deus escreveu a lei com seu dedo. Êxodo 31, 8. É bem provável que, caso Jesus estivesse mesmo escrevendo a lei, ele simbolicamente estava dizendo não ser apenas um mestre da lei, mas o próprio legislador e juiz. Se fosse um mero rabi, ele teria dado o seu veredito segundo a lei judaica. No entanto, como promulgador da lei, ele pôde agir com aquela mulher da mesma maneira que Deus agiu com Israel quando mesmo estava no deserto, perdoando-os. Depois de analisar a questão, Jesus respondeu aos seus acusadores, mas ele não aboliu a lei de Moisés em sua resposta. Ao contrário, ele aplicou a resposta à vida daqueles que estavam acusando a mulher, porque ele vira para eles e diz: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E nós sabemos o que aconteceu. Eles começaram a sair daquele local. Jesus olha para aquela mulher e pergunta: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. E ele fala: tampouco eu. Vai e não peques mais. A advertência não peques mais indica que Jesus havia perdoado aquela mulher. Contudo, embora não a tenha condenado, ele não foi condescendente ao seu pecado. Alguns acham que o Senhor os perdoará depois que eles fizerem o melhor que puderem. Mas Jesus perdoou aquela mulher depois de ela ter feito o que de pior poderia fazer. Jesus nos ama de uma forma incondicional. Mesmo sendo o homem um ser tão imperfeito, tão limitado, Jesus nos ama incondicionalmente. No capítulo 12, Jesus fala: eu sou a luz do mundo.
Assim como o sol é a luz natural desse mundo, Jesus é a luz espiritual. E por ser a luz do mundo, ele expõe o pecado e dá vista aos cegos. Foi o que aconteceu nesse caso. Ele colocou aqueles homens de uma forma que eles mesmos se consideraram pecadores e não se sentiram à vontade para matar aquela mulher. Os líderes judeus tentavam difamar a Jesus, mas não obteram êxito. Aí então, eles o atacam abertamente. Em João, capítulo 8, do versículo 13 a 59, eles fazem uma série de acusações e perguntas a Jesus, sendo elas: Tu tens que provar o que está dizendo. Onde está teu pai? Será que ele vai se matar? Quem és tu? Como podes tu dizer que serás livre? Ele se diz filho de Deus e Abraão? Ele tem demônios. És tu maior que Abraão? Tem visto Abraão? Veja que Jesus declarou nesse capítulo: Eu sou a luz do mundo. Eu sei de onde vim e para onde vou. A ninguém julgo. Eu sou de cima. Eu não sou deste mundo. Falo o que dele tenho ouvido. Eu vim de Deus. Eu o conheço. Antes que Abraão existisse, eu sou. A acusação, teu testemunho não é verdadeiro, aqui não significa que o testemunho de Jesus era falso, mas insuficiente. Os fariseus recorreram ao direito legal para desafiar a Jesus, pois muitos homens podiam testificar a favor de si mesmo ao ser julgado pela corte judaica, mas não era aceito. A questão é que se Jesus era o único que podia testificar sobre quem ele afirmava ser, isso não seria suficiente para provar o seu caso. Em João, no capítulo 5, versículo 31, Jesus se baseia em um argumento legal e apresenta outro testemunho. Às vezes, somente a própria pessoa é que conhece a verdadeira história sobre si mesmo. Sendo assim, dar-se a conhecer é a única maneira de chegar a uma verdade. A expressão, no capítulo 15, segundo a carne, também pode identificar segundo a aparência, pelos padrões humanos. Os líderes religiosos tiravam suas conclusões baseadas nos padrões humanos e análises externas, superficiais e imperfeitas. Jesus jamais fez algum julgamento pela aparência ou segundo os padrões humanos. Jesus podia afirmar que suas palavras eram corretas e verdadeiras. Embora a lei de Moisés exigisse 2 testemunhas para que algo tivesse validade, você encontra isso em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6 e o 19, 15. Por meio de sinais, tanto o Pai como Jesus haviam dado testemunho de que aquelas obras e palavras eram verdadeiras. Os fariseus acusavam a Jesus de não ter trazido provas que corroborassem a sua argumentação. Mas a resposta de Cristo foi: o julgamento de vocês é superficial. Eu e meu Pai somos a minha prova. Aquele que permanece na palavra de Deus conhece a verdade. Veja o que Jesus diz, que devemos conhecer a palavra. Não devemos conhecer só a palavra, e sim a verdade. Os acusadores de Jesus procuraram nas Escrituras, porém não encontraram aquele que é a verdade. Os que creem em Cristo, como descrito no versículo 30, têm de permanecer na palavra da Bíblia para conhecer a verdade. E essa permanência os leva a uma experiência com a verdade que os liberta. O capítulo 15, mais especificamente o versículo 10, explica como permanecer nessa verdade. Se guardardes os meus mandamentos e permanecereis no meu amor. O verbo libertará alude à libertação da escravidão do pecado. Obediência ao Senhor implica ter comunhão com Ele, ser protegido do pecado e provar do seu amor. Jesus está falando aqui da escravidão espiritual, e dessa escravidão ninguém pode libertar-se sozinho. Precisamos de alguém para nos libertar. Leia Romanos 8,34 para entender melhor.
O servo não fica para sempre em sua casa, o filho fica para sempre. O filho sempre fará parte da família e terá todos os privilégios. Este provérbio se encontra no versículo 36, e sua aplicação aqui prova que o filho é Jesus Cristo, como um membro da família. O filho também pode conceder seus privilégios a outros, ou seja, herdeiros humanos de Abraão, mas eles só seriam descendentes espirituais se tivessem fé. No entanto, em vez de confiarem em Jesus para terem seus pecados perdoados, aqueles líderes judeus queriam matá-lo. Eles ouviram a palavra, mas não creram nela, e foi por isso que eles não conheceram a verdade. Veja a diferença entre o meu pai e o vosso pai. Posteriormente, Jesus acabou dizendo quem era de fato o pai deles. Os fariseus acreditavam que, por serem descendentes de Abraão, o lugar deles estava garantido no céu. Mas honrar aqueles que falavam em nome de Deus também fazia parte das obras de Abraão. Apesar de toda a argumentação de Jesus, aqueles homens queriam matá-lo. As obras deles não tinham nada a ver com Abraão, e por essa razão eles não eram filhos de Abraão. Nós não somos filhos nascidos da prostituição, argumentavam eles. Desde os tempos antigos, isso tem sido interpretado como uma zombaria, como que se eles estivessem dizendo a Jesus: não somos filhos bastardos como você. Ao que parece, o boato de que Jesus fora concebido fora do casamento foi algo que o perseguiu por muitos anos. O pecado cegou os olhos daqueles homens e endureceu seus corações, pois se tornaram incapazes de aceitar a palavra de Jesus. Tendes por pai. Jesus sabia o que estava no coração das pessoas, e por isso que ele conhecia a motivação e a atitude delas. O diabo é homicida, e os seus agentes, naquele momento, queriam matar a Jesus. Os líderes judeus acusavam Jesus de ser samaritano e de ter demônios. Eles aproveitaram para fazer a mesma acusação que Jesus fizera contra eles antes, ou seja, de não serem filhos de Abraão, e sim do diabo. A discussão entre Jesus e esses homens ficou muito acalorada. Os ânimos, por parte dos fariseus, se alteraram tanto que eles deixaram de lado a razão. Os líderes judeus estavam desonrando Jesus, embora o destino deles dependessem de como receberiam a mensagem de Cristo. Deus, Pai, é quem buscava a glória de Cristo e julgava aqueles que não o honrassem. Jesus, por sua graça, estendeu aos líderes judeus a promessa do perdão e da vida eterna. A expressão "a minha palavra" aqui se refere ao que ele disse sobre si mesmo. Morte não se refere à morte física, mas à morte espiritual, que é resultado da separação eterna. És tu maior que Abraão? Questionaram eles a Jesus. Ora, Abraão e todos os profetas guardaram a palavra de Deus e morreram. Jesus não estava dizendo que ia impedir a morte física, mas que daria a vida eterna. Para os líderes judeus, entretanto, essa era a prova de que ele estava verdadeiramente endemoniado. Veja como Jesus é duro ao confrontar os líderes judeus. A hipocrisia religiosa suscitava a ira de Jesus. Por outro lado, ele não negou perdão à mulher apanhada em adultério. Abraão procurou por aquele que cumpria todas as promessas feitas a eles, as promessas que incluíam bênção a todas as nações. Eles não entenderam o que Jesus disse. Por isso perguntaram: viste Abraão? Mas o que Jesus disse, na verdade, foi o que Abraão havia visto o dia dele. Jesus não estava dizendo que viveu antes de Abraão. Ele estava dizendo que era eterno, que era o próprio Deus. Nessa hora, os líderes entenderam que Jesus estava dizendo que era Deus, e por isso pegaram em pedras para apedrejar a Jesus, porque ele estava blasfemando, segundo eles. Pois bem, meus queridos, chegamos ao final de mais um capítulo do Evangelho de João. Espero encontrar vocês no nosso próximo encontro para continuarmos a estudar a Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.